Boa noite, você que está acompanhando agora o quarto dia do Congresso de Mulheres. Estamos aqui mais uma noite, com a graça de Deus, e estamos aguardando aí você que está chegando, né? Já está começando, ainda não está começando ali a chegar o pessoal, né? O pessoal está pegando o link. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe o nosso congresso, que Deus esteja usando esse momento para abençoar a sua vida, que você, mulher, seja alcançada por tudo que está sendo refletido aqui, e que você também seja instrumento de Deus para levar outras mulheres também a conhecerem a respeito da feminilidade bíblica. Então, nós aqui da Igreja Batista da Graça damos as boas-vindas a você que está nos visitando, você mulher que está nos visitando. Acompanhe aí, esse domingo nós teremos o nosso culto às 5h30, também sendo transmitido pela internet, aí pelos nossos canais. Então fica aí, atenta aí, para compartilha, chama outras pessoas, convida os teus familiares para acompanhar as nossas mensagens. Você que perdeu a mensagem de ontem, você pode acessar aí na página do Facebook da igreja, ou então você pode ir no meu canal lá do YouTube, Lázaro Leison, vai estar lá essas mensagens. Sempre que termina a mensagem aqui, eu chego em casa, baixo e já lanço lá no canal. Então é uma ferramenta também para você poder assistir os estudos que já passaram, compartilhar com outras pessoas, para que mais mulheres possam conhecer um pouco a respeito desse livro maravilhoso que temos estudado aqui. Com base nesse livro que temos estudado, Sábia e Conselheira, e as mulheres têm sido edificadas nas reflexões da autora a respeito desse tema, baseado nas Escrituras. Isso é uma coisa que a gente sempre tem fortalecido aqui na nossa igreja, é o entendimento de que é a partir da Bíblia que nós devemos avaliar todas as dimensões da nossa vida cristã. Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos, mais um dia, e hoje encerramento, mas com o coração grato, saber que Deus fez a vontade dele e que as palavras que aqui foram ditas foram para louvar e glorificar o nome do Senhor, para edificar o corpo de Cristo. E ainda tem mais, né? Ainda tem hoje, a nossa irmã Thaís vai estar trazendo o estudo e trazendo o objetivo final do versículo 5, que é por que a gente precisa praticar tudo isso que a gente viu durante esses dias. Então, sejam também desafiadas a permanecer firmes no Senhor e praticar tudo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então, que Deus nos abençoe e chamem outras pessoas aí, outras mulheres, para estarem junto com a gente nesse momento. Compartilha, se você olhar, do lado tem um botãozinho compartilhar. Então compartilhe essa live para que mais mulheres possam estar assistindo. Compartilhe também nos grupos aí do WhatsApp, em outros locais, para que mais pessoas possam vir aqui. Vou pedir para minha esposa orar para iniciarmos. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela Tua graça e misericórdia em nossas vidas, pelo Teu cuidado e por esse congresso ter sido dessa forma, porque assim foi a forma como o Senhor desejou. Abençoa, Pai, o estudo de agora de Thaís, que o Senhor possa falar ao nosso coração e transformar as nossas vidas através da Tua palavra. Usa a vida dela como instrumento nas Tuas mãos e fala, Senhor, a cada uma de nós. Abençoa essa noite. Obrigada por todos esses dias de congresso e pela forma como o Senhor falou para cada uma de nós também. Abençoa, Pai, e nos molda conforme a Tua imagem. Assim te oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vamos louvar a Deus, agradecer a Ele por esses dias de congresso, pelo privilégio, né, de poder aprender mais sobre a palavra dele. Então, cante junto conosco, se você souber.
Boa noite a todos. É uma alegria muito grande chegar ao final do nosso congresso e saber de tudo que o Senhor fez até esse momento, o aprendizado que nós tivemos até esse momento. E o grande desafio é, como Tiago fala, lá em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração sensível à voz dele. Oremos. Obrigado, Pai Santo, por esse congresso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez até aqui, por todas as coisas que nós aprendemos. E nesse momento, Pai, eu te peço que tire de nós toda a distração. Quanto a mim, que o Senhor me auxilie, Pai, a ser fiel à Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa é a nossa quarta palestra. Até aqui nós aprendemos, né? As meninas já apresentaram o livro que nós estamos trabalhando, que é a Sábia e Conselheira. E nós aprendemos até então, no primeiro dia, quando eu discipulo uma mulher mais jovem. E aí tem 3 áreas que Deus deseja trabalhar. Aliás, muito mais. Mas foram trabalhadas 3 áreas específicas, que era doutrina, ministério e caráter. Em seguida, nós aprendemos com Jailma e com Michele, nós aprendemos, estudamos mais a fundo as 7 características que o texto de Tito fala para nós mulheres. Então, são elas, só para a gente relembrar: amar seus maridos, amar seus filhos, ser sensíveis, ser castas ou sexualmente puras, donas de casas, bondosas, submissas a seus maridos. Então, nós aprendemos e estudamos bem detalhadamente essas 7 características. E hoje a gente vai ser desafiado. Eu acho que essa é a palavra correta. A gente vai ser desafiada a não só ser ouvinte, mas praticante. A não saber só na teoria, mas saber também, mas ensinar através do exemplo. E a quarta parte, que é o que eu fiquei responsável por falar, diz o seguinte: por que a mulher mais experiente, a mulher mais velha, deve dedicar-se ao ensino? Em outras palavras, por que ela deve investir na vida das mais jovens? A resposta para isso, ela está no versículo 5 de Tito, lá no finalzinho. E ela realmente nos desafia, quando ela diz o seguinte: para que a palavra de Deus não seja difamada. O original do grego para a palavra difamada é a mesma palavra pelo qual deriva a palavra blasfêmia. E essa palavra na nossa língua é uma palavra muito forte. Então, por que nós devemos nos dedicar a ensinar, a investir na vida das mais jovens? Para que a palavra de Deus não seja difamada, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, para que a palavra de Deus não seja tratada com irreverência. Olha que responsabilidade que nós temos nesse momento. A gente vai passear um pouquinho mais pelo texto de Tito. Eu queria que vocês, se você tiver com sua Bíblia, que você abra em Tito 2, e a gente vai fazer um passeio, e nesse passeio a gente vai fazer algumas paradas. Vamos comigo? Tito 2, versículo 1 diz o seguinte: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E aqui a gente faz a primeira parada. E eu queria chamar a atenção de vocês para a palavra sã doutrina. No primeiro dia a gente aprendeu que doutrina é o que a palavra de Deus diz a respeito de um determinado assunto. E quando a gente fala em doutrina, normalmente a gente pensa logo na teologia. Paulo, ele começa dando essa orientação a Tito no versículo 1, e a gente poderia imaginar, se a gente não conhecesse o texto, que os versículos que se seguem deveriam falar sobre doutrina, sobre teologia.
Só que isso não acontece. Paulo vai dando várias orientações comportamentais. Ele fala ali para os homens mais velhos, para as mulheres mais velhas, para as mulheres mais jovens, para os homens mais jovens e para os servos. Sempre orientações comportamentais. E o que a gente aprende a respeito disso? Que doutrina, ela está ligada à prática cristã. Eu não tenho como separar teologia e ética. Doutrina e vida, elas caminham lado a lado, juntas. A expectativa que as pessoas do Novo Testamento tinham é que os cristãos tinham que ter um procedimento diferente. Da mesma forma como hoje, as pessoas esperam exatamente isso de nós, que nós que conhecemos a Cristo tenhamos um procedimento diferente. E sempre lembrando, eu não posso separar a doutrina da vida prática. Vamos prosseguir. Agora a gente vai continuar em Tito 2, ler do 3 ao 5, que relembra aquelas 7 características que Paulo orienta para as mulheres mais velhas e para as mulheres mais jovens. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui a gente volta para o ponto inicial, a responsabilidade que nós temos de sermos diferentes para que a palavra de Deus não seja difamada. Antes da gente prosseguir comentando sobre esses 3 versículos, eu queria compartilhar com vocês a frase de uma mulher que realmente eu admiro de todo o coração, que é Elizabeth Elliot. Ela diz o seguinte: o fato de que sou mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de ser cristã me torna um tipo diferente de mulher, pois aceitei a ideia de Deus com relação a mim mesma. Toda a minha vida é ofertar de volta a Ele tudo o que sou e o que Ele quer que eu seja. Então, no momento que eu me disponho a fazer aquilo que a palavra de Deus diz para que eu faça, eu transformo a minha vida em uma oferta ao Senhor. Lá em Romanos 12, 1 fala, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, no momento que eu aceito aquilo que Deus deseja para a minha vida e coloco em prática, isso eu só estou devolvendo a Deus como oferta de gratidão a Ele, aquilo que Ele deseja de mim. É apenas uma oferta. Mas vamos voltar ao nosso tema, para que a palavra de Deus não seja difamada. A nossa vida, ela pode ser uma ponte ou ela pode ser uma muralha. Nosso procedimento, ela pode atrair as pessoas para o Evangelho ou ela pode afastar as pessoas do Evangelho. Como é que nós podemos ser uma ponte? Sendo um modelo para o qual as pessoas olharão e verão que Cristo vive. Tendo um comportamento diferente. Isso chama a atenção das pessoas. Olha como é que chama a atenção das pessoas, tanto que a própria autora do livro compartilhou isso a respeito da vida dela. Se você está com seu livro, na página 157, no último parágrafo, a autora diz o seguinte: lembro-me de que quando eu não era crente, eu observava os meus amigos crentes com suas famílias e sentia inveja deles. Eu tinha inveja porque eles pareciam ter uma direção e um propósito de vida. Eles também estavam contentes
raízes que eu não tinha. Suas vidas me atraíram ao Evangelho. Esse é o melhor testemunho que pode existir. Quando a gente faz aquilo que a palavra deseja para nós, a gente atrai as pessoas pela diferença. E dessa forma, a gente reforça o Evangelho. A gente chama a atenção não para as nossas vidas, mas para o Evangelho de Cristo que transformou as nossas vidas e que nos faz ser mulheres diferentes. No mundo do meu corpo, minhas regras, do empoderamento, você mostrar que você está contente em toda e qualquer situação, você mostrar que você é feliz com sua família, você mostrar que você ama a Deus de todo o seu coração e deseja cumprir o plano que Deus tem para a sua vida, isso vai chamar a diferença, tenha certeza disso. E isso vai promover a fé. Vamos prosseguir no nosso passeio. E eu queria agora que nós lêssemos do verso 6 até o verso 8. Diz o seguinte: quanto aos moços, de igual modo, exorto-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. Como a gente falou, a melhor maneira de ensinar é através da sua vida. Como é que eu ensino uma mulher mais jovem a ser uma boa dona de casa? Sendo boa dona de casa. Como é que eu ensino uma mulher mais jovem a não ser caluniadora, não ser fofoqueira? Não sendo fofoqueira. Essa é a melhor forma. No mundo em que as pessoas dizem, olha, não olhe para mim não, olhe para Cristo. Será que é exatamente isso que a gente deve fazer? Preste atenção em 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1 diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. A gente não vê muito isso. A gente olha para Cristo. Quando Paulo fala, olhe para mim, pode olhar para mim. Ele chama a atenção, ele chama a responsabilidade para si. Olhe para mim, pode me imitar, porque eu imito Cristo. Outro texto que fala sobre isso, 1 Timóteo. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, aí você vai encontrar. 1 Timóteo 4, 12, que diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então Paulo está dizendo aqui a Timóteo, olha, torne-se padrão, torne-se modelo. Então ele novamente chama a responsabilidade. Ensinar a verdade é mostrar com o exemplo. Um dos provérbios que a gente mais ouve falar é aquele: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem um autor chamado, na verdade ele é um compositor chamado Carlos Sider, que ele escreveu um texto falando sobre esse provérbio, e o título é Rearrumado, e diz o seguinte: faça o que eu digo, veja como eu faço. E esse texto, ele está mais de acordo, essa frase está mais de acordo com o que Paulo diz em 1 Coríntios, porque ele está dizendo, olha, eu sou exemplo, deixa eu ser exemplo. Thaís, mas isso é muito difícil, realmente, é muito difícil. Para que a gente faça isso, a gente precisa de muita graça de Deus, a gente precisa de muita dependência do Senhor.
mas é exatamente isso que Ele quer de nós. Ele quer de nós dependência. Ele não quer outra coisa. Ele quer que nós dependamos dEle em tudo, até na fé e no procedimento. Porque à medida que a gente depende dEle, a gente consegue refletir o caráter dEle também. E aí a gente lembra que a melhor maneira de ensinar é por meio do exemplo. Tudo isso que a gente aprendeu já nessas 3 noites, se eu usar só as palavras, mas se eu não for exemplo, isso tudo vai ser em vão. Vai ser só palavras jogadas ao vento. Quem tem um livro pode perceber que meu capítulo ele é bem pequenininho. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Aí a gente vai ter que pesquisar outras coisas, né? E eu achei um comentário que eu disse, não, esse aqui eu tenho que compartilhar com as meninas. O comentário diz o seguinte: Tito deveria viver de tal modo a imprimir sua estampa espiritual na vida dos outros. Até brinquei, né? Isso não é propaganda da Compacta Print. Mas a gente pode imaginar que a vida de uma mulher mais jovem seja uma blusa branca e que eu estou lá, ó, estampando bondade, submissão, seriedade, atitudes corretas, proceder irrepreensível, sã doutrina, para que no final ela se pareça com Cristo. É mais ou menos isso que o autor do comentário fala. Tito deveria viver de tal modo a imprimir sua estampa espiritual na vida dos outros. Isso envolvia boas obras, sã doutrina, seriedade nas atitudes, discurso irrepreensível que ninguém, nem mesmo o inimigo, poderia condenar. Sobre essa frase, eu queria chamar a atenção de 2 coisas que estão de acordo com os versículos 7 e 8 de Tito 2. No versículo 7, fala a respeito das boas obras. E já foi falado isso aqui no congresso, mas nunca é demais falar. Boas obras não salvam. Efésios 2, 8 e 9 diz isso, né? Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, para ninguém bata no peito e diz, eu fui salvo por causa das coisas que eu fiz. Não, é única e exclusivamente pela graça de Deus. Somente. Salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus. Só que o cristão verdadeiro distingue-se do mundo sem Cristo pelas obras que não salvam, mas que são motivadas pela graça. Uma vez que nós recebemos a graça de Deus, nós precisamos passá-la. A gente precisa andar no meio das pessoas como se fosse assim, olha, de mãos abertas, ó, graça, 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 espalhando a graça para as pessoas. Porque nós um dia recebemos essa graça nos alcançou, essa graça nos transformou, essa graça tem lapidado o nosso caráter a cada dia e a gente precisa espalhar essa graça. E uma das formas de espalhar essa graça é através das boas obras, através de atitudes corretas. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, que está na frase e está no versículo 8, é a respeito da palavra irrepreensível. Eu sei que essa palavra também é muito forte. Ela mostra para a gente um padrão que para nós é difícil de seguir. Mas o nosso padrão é Cristo. E eu não posso abaixar o nosso padrão de santidade. A gente não pode baixar o nosso padrão de santidade, porque o nosso padrão é Cristo. E sendo assim, o nosso padrão precisa ser irrepreensível. Para que o nosso padrão precisa ser irrepreensível? Lá no final do versículo 8 diz: para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma para dizer a nosso respeito. E falando sobre isso, eu me lembrei do exemplo de Daniel. Daniel foi um jovem da sua época que
as pessoas procuraram erros na vida dele para acusá-lo. E aí eu imagino uma reunião lá no final do dia dessas pessoas que estavam observando ele, e assim, e aí, você encontrou alguma coisa sobre Daniel para falar? Não. E aí, você encontrou? Não. Até que um disse, eu encontrei. Ele ora, só que ele ora ao Deus verdadeiro. Então não encontraram nada para falar de Daniel, a não ser algo a respeito do seu Deus. Seria tão bom se as pessoas olhassem para nós e não encontrassem outra coisa para falar que não fosse algo a respeito do nosso Deus. É difícil? É, porque nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas imperfeitas. E aí a gente volta para a dependência única e exclusiva do Senhor. Se nós não formos dependentes dele, a gente não consegue. Vamos prosseguir. A gente ainda vai continuar no texto de Tito 2, para ler os versículos 9 e 10, que dizem o seguinte: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, e não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Eu queria chamar a atenção desse verbo, ornar. Ele é o mesmo que ornamentar, adornar, abrilhantar, enfeitar. E eu fico até imaginando as meninas que me conhecem há mais tempo, né, já com a mão na cabeça pensando que eu vou botar glitter na doutrina. Glitter rosa choque. Não é isso. Mas o sentido dessa palavra ornar, ela é o mesmo usado para um arranjo de joias, de modo que elas fiquem mais bonitas. Por exemplo, né, a gente vê, né, você tem um diamante, uma esmeralda ou um rubi, e aí você tem uma armaçãozinha onde a joia fica. Esse é o sentido desse verbo ornar. É o apoio que essa armação que embeleza a pedra preciosa. E John Stott, ele diz o seguinte: o Evangelho é a pedra preciosa, sendo que a vida cristã harmonizada, a vida prática de acordo com a palavra de Deus, ela é como uma armação em que a gema do Evangelho é colocada, contribuindo para lhe dar mais brilho. Então, uma vez que eu cumpro a palavra de Deus, que eu sigo esses versículos aqui, especificamente, né, que eu sigo esses versículos que nos foram ensinados durante esses dias, eu produzo beleza para o Evangelho, como fala aqui, né? Em todas as coisas, a doutrina de Deus, para ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. No livro, na página 158, diz o seguinte, deixa eu só fazer um comentário. Nós mulheres, a gente gosta muito de ser orientada pelos nossos sentimentos. Só que a Bíblia fala que nosso coração é enganoso. Se o nosso coração é enganoso, talvez nós nos nortearmos pelo nosso sentimento, talvez não, com certeza. Nós nos nortearmos pelo nosso sentimento não é bom. E a autora diz o seguinte: assim como ensinou o Senhor Jesus Cristo, seus sentimentos momentâneos são irrelevantes quando comparados à alegria de fazer a vontade de Deus. O padrão que decide as ações da mulher cristã não são os sentimentos. Atenção para essa palavra. Não são os sentimentos, e sim a palavra de Deus. Deus recebe então honra e glória. Deus concederá graça e poder à mulher
para que ela possa vencer seus sentimentos e obedecer. Então, toda vez que nós ficarmos em dúvida, né? Eu sigo meu sentimento, vá para a palavra de Deus. Ela, sem dúvida, é o leme que conduz a nossa vida rumo à vontade de Deus. Então, lembrando, nossos sentimentos, eles são momentâneos. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é perfeita. E é por ela que nós devemos ser guiados. A gente já está caminhando para o final. Pensar em viver de qualquer outro modo que não seja norteado pela palavra de Deus é uma desonra para com Deus e para com sua palavra. Se você olhar para qualquer direção hoje, você vai encontrar uma mulher que precise do seu investimento. Qualquer direção. A autora diz o seguinte: as mulheres mais jovens estão implorando por socorro. Deus requer isso. Toda mulher sem Cristo está em estado extremo de desespero. Por quê? Porque ela está caminhando para o inferno. Algumas evidenciam esse desespero mais, outras nem tanto. Mas se ela está sem Cristo, ela está em desespero, porque ela está caminhando para o inferno. Cada mulher que não é obediente à palavra de Deus está vergonhosamente desonrando ao Senhor. Então aqui a gente tem dois tipos de mulheres que a gente pode investir. Primeiro, aquelas que não conhecem a Cristo e que necessitam do Senhor nas suas vidas. E outra, são aquelas mulheres que um dia já tiveram um encontro pessoal com Cristo, mas que ainda não abriram seus olhos para a importância de seguir e obedecer a essa palavra. Cada mulher que não é obediente à palavra de Deus está vergonhosamente desonrando ao Senhor. E nós somos responsáveis diante de Deus para ajudá-las. Quando Paulo escreveu essa carta para Tito, ele estava na ilha de Creta. E o procedimento de Tito deveria auxiliar as pessoas daquela época. Da mesma forma, nós precisamos ser uma ilha de esperança. Nós precisamos ser um farol no meio da tempestade. Muitas mulheres nos nossos dias, elas têm sido puxadas, né, no meio da rotina do dia a dia. Na verdade, elas têm sido tragadas pela rotina do dia a dia, pelos sofrimentos das diversas ideologias que cobram de nós que nós temos que ser empoderadas. Só que, na verdade, Cristo pode ser um bálsamo para elas. E nós somos instrumentos na mão dele para sermos ilhas de esperança, para promover a fé. Quando eu estava pensando a respeito disso, eu lembrei, né, daquele filme do Titanic, né? A gente fala até meio que brincando, quando na cena do naufrágio, a mocinha, né, está lá naquela porta daquele tamanho e de mãos dadas com o mocinho do filme que está morrendo no mar frio, gelado. E a gente brinca, mas por que ela não puxou ele para cima da porta? Ele poderia não ter morrido. Na verdade, muitas vezes a gente faz isso. A gente vê as pessoas se afogando, a gente vê as necessidades dos outros a respeito da palavra de Deus e a gente fica ali no nosso porto seguro e a gente não estende a mão para ajudar. A gente não estende a mão para ser instrumento de Deus para resgatar aquela vida, para tirá-la daquela tempestade. E tem uma música do Asas que diz o seguinte, vou tentar cantar, mas quando eu tentei cantar pensando nesse estudo, eu acabei me emocionando. Mas diz o seguinte, por isso quer nossos pés, nossas mãos, nossa voz,
Nossa vida Deus quer que mostremos, que falemos de amor com a mão estendida. Deus quer hoje usar nossa vida e abençoar outras vidas, porque existem milhares que nunca verão Jesus, verão você. Muitas dessas mulheres que estão aí fora pedindo socorro, elas talvez nunca entrem aqui na igreja, talvez nunca, nos seus dilemas e nos seus sofrimentos, nunca peguem a Bíblia para ler, inicialmente. Talvez não pensem em buscar orientação assistindo um vídeo como esse, mas participando de um congresso de mulheres, mas elas podem encontrar a diferença que Cristo faz e encontrarem a Cristo através do seu exemplo, através do meu exemplo, através da nossa vida prática, porque essa é a melhor forma de ensinar, essa é a melhor forma de transparecer a Cristo, que é através do exemplo. E nós? Será que nós seremos como aqui o verso fala, né? Nós estaremos falando de amor com a mão estendida? Que a gente possa meditar nessas palavras, que a gente possa meditar em tudo que o Senhor falou aos nossos corações nesses 4 dias, que nós possamos ser exemplos no padrão, no amor, na doutrina, no trato do lar, no caráter. É difícil? É. Mas nós, dependentes de Deus, podemos prosseguir para o alvo. Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Então, que Ele possa achar em nós instrumentos de sua graça, e que nós possamos lembrar que a melhor forma de investir na vida de outras mulheres é através da vida prática, através do exemplo e através da diferença, porque dessa forma o caráter de Cristo vai ser mostrado e a fé vai ser promovida. Deus abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por todo o tempo que nós aprendemos aqui da Tua Palavra, e nos ajuda, Pai, como começamos a falar, a ser praticantes da Tua Palavra. Tira de nós, Pai, o peso do pecado e nos ajuda, Pai, a sermos mulheres que fazem diferença, Pai, aonde nós estivermos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, mulheres, minha esposa viria aqui, mas ela está ali atrás emocionada, chorando, e não pôde vir para cá, então eu vou fazer esse trabalho. Agradecer às mulheres pela participação. Daqui a pouco ela vai vir aqui, eu vou chamar as meninas para orar, e você que está aí, manda aí um abraço, um olá, um coração, para a gente orar por sua vida e saber de onde é que você está nos assistindo. E assim como sabemos, a palavra de Deus, ela nos mostrou a partir de Tito, né? Vocês estiveram aí estudando durante esses 4 dias a epístola de Paulo a Tito, onde Paulo ele pede que Tito, como pastor daquele povo,
ele ensinasse cada pessoa em uma dimensão da sua vida, né? Maridos, mulheres, homens, mulheres, esposas, filhos, filhas, como é que você deve ser um presbítero, um diácono, e essas dimensões que nós vivemos na nossa vida cotidiana e também dentro da igreja. E por esse motivo eu quero fazer aqui um apelo a você, mulher. Vou também aqui assumir a posição de Tito como pastor e fazer esse apelo a você, mulher, que valorize a sua feminilidade bíblica. Desenvolva essa feminilidade. O mundo está carente de mulheres, assim como você acha que o mundo também está carente de homens masculinos. E os homens da nossa igreja sabem que quando eu prego para os homens, eu puxo muito a orelha dos homens nesse sentido. Mas como aqui é um congresso de mulheres, então a mensagem é para as mulheres. Está faltando mulheres no mundo. Tem muito fêmea, tem muita mulher sensualizando no mundo, mostrando dotes sexuais, mas o que tem pouco é feminina. Tem pouca mulher feminina. Então, que as mulheres possam desenvolver essa feminilidade, mostrar a beleza da imagem e semelhança de Deus sendo representada na feminilidade. Se vocês abrirem suas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 3, Pedro diz uma palavra interessante. Ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é o exterior, como frisado do cabelo, adereços de ouro, aparato do vestuário. Não está aqui dizendo que as mulheres não podem se enfeitar, vestir uma roupa bonita, ele não está dizendo isso. Mas ele está falando sobre as inclinações do coração, aquilo que a mulher mais busca, aquilo que tem valor no coração dela. E aí no verso 4 ele diz qual é o verdadeiro valor que deve ter no coração da mulher. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha só que palavra ele usa no final. Um espírito de uma mulher mansa, de uma mulher tranquila, de uma mulher que valoriza sua beleza interior muito mais do que sua beleza exterior. É esse espírito que faz a mulher ter grande valor diante de Deus. E o que nós temos visto aí são mulheres que estão se desvalorizando. De que lado? De um lado você vê mulheres se desvalorizando pela objetificação. As mulheres pegam a sua beleza e objetificam a sua beleza, dando uma conotação sensual e sexual. E isso elas estão apenas reduzindo a verdadeira beleza delas, a beleza que Deus criou na vida dessas mulheres. Ou de outro lado, você vê as mulheres sendo masculinizadas através do feminismo, onde as mulheres estão querendo, na realidade, serem iguais aos homens. Somos iguais em importância diante de Deus, mas temos papéis distintos, responsabilidades e pontos fortes e pontos fracos diferentes, que nos complementam para formarmos a imagem e semelhança de Deus como Deus criou. Então, de um lado, temos mulheres objetificando a sua aparência, a sua sensualidade, sexualidade, se tornando objetos, e do outro lado nós temos mulheres que estão se masculinizando, largando a sua feminilidade e assumindo aquilo que o mundo chama de mulher empoderada, que é nada mais nada menos que uma mulher masculinizada. A mulher ela pode sim ter seus direitos, como o homem também deve ter. Homens e mulheres são iguais diante de Deus em importância, mas possuem responsabilidades diferentes. Assim como a gente tem perdido a beleza dos valores masculinos, de força, coragem, liderança, nós temos perdido do outro lado os valores femininos de beleza, de paciência, de mansidão, de tudo aquilo que as mulheres aprenderam aqui, que falaram com muito mais propriedade do que eu a respeito da verdadeira beleza da feminilidade. Então, que nós possamos buscarmos ao Senhor e desenvolvermos esse grande propósito de sermos instrumentos para a manifestação da glória de Deus. E vocês, mulheres, eu chamo vocês a isso. Provérbios capítulo 31 diz
que a mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Um outro provérbio diz que o homem que encontrou uma esposa achou a bondade, a benevolência do Senhor. Nós vemos que nas Escrituras as mulheres são colocadas como bênçãos na vida dos homens. As mulheres, elas são colocadas como instrumentos de Deus na manifestação da graça, do serviço, do amor, do cuidado, do detalhe, daquilo que muitas vezes nós homens ignoramos pela nossa natureza masculina, mas que a mulher, por muitas vezes, ela nos complementa nesses aspectos. Então, eu faço esse apelo a você, mulher: recupere a feminilidade bíblica, mostre a sua força, pois esse é o verdadeiro valor de uma mulher na presença de Deus. Então, que Deus esteja abençoando suas vidas. E eu quero aqui chamar as meninas que deram estudo aqui para a gente orar. E você já vai dizendo aí de onde você está falando, para a gente mandar um alô, manda um coração, manda uma. Deixa só eu pegar aqui o celular, porque daqui eu não consigo ver, está muito longe. Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a cada uma de vocês que esteve aqui presente conosco, que pôde compartilhar com a gente esse momento, e agradecer às meninas por aceitarem o desafio. Nossa irmã Jailma é quem organiza o congresso, e a gente planeja bem antes, e a gente planejou um momento físico, mas aprove a Deus que fosse dessa forma, e Ele sabe o porquê, que foi para alcançar a sua vida. Que talvez você não estivesse aqui presente se fosse fisicamente aqui, mas Deus quis falar ao seu coração pelo meio online. E Deus é maravilhoso, grandioso e soberano, e Ele sabe que precisava alcançar a sua vida e usar todos os meios que fosse necessário para isso. Então eu agradeço a Jailma também, a gente esteve aí bem próximo, e as meninas também, Rosa, Thaís, que a gente pôde compartilhar momentos especiais juntas. Então, Deus abençoe vocês, e Deus lança desafios que só Ele faz com que a gente cumpra. E cada uma de vocês também sintam-se desafiadas a praticarem aquilo que a gente pôde expor aqui através da palavra. Então, eu agradeço, me emocionei porque agora seria a nossa foto. Juntas. Mas Deus não permitiu. E Ele sabe o porquê também. Ano que vem, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Com a graça de Deus. Por esse motivo, a gente teve uma ideia aí de você que está nos assistindo, tira um selfie, né, em frente aí à TV, ou celular, ou não sei, de forma como você puder, para que você possa compartilhar lá no grupo da igreja, né? E quem permitir, a gente vai compartilhar lá no Instagram, no Facebook da nossa igreja. Eu acho que no Facebook da igreja também, que é o que tem feito aqui a transmissão. E aí a gente vai ter essa sensação de que estivemos juntos, né? Mesmo distantes. Eu sempre tenho dito que a nossa igreja, nós precisamos entender, estamos passando por essa crise, estamos distantes fisicamente, mas o mesmo Espírito que está aqui, está aí com você nesse exato momento. E o sentimento de unidade, ninguém pode tirar de nós. O sentimento de que nós somos um corpo, o sentimento de que nós somos um povo, nada, nem um vírus, nem um governo, nem uma ditadura, nada pode tirar isso de nós. A igreja a igreja de Cristo passou por muitas crises durante a história, e com certeza ela sobreviveu e vai continuar sobrevivendo, né? E nós vemos isso como oportunidades. A Michelle falou aqui, nesse congresso, o 8º congresso, nunca imaginamos que a gente iria deixar gravado esse congresso, que esse congresso estaria aí, pelo menos a primeira mensagem já tem mais de 1.300 pessoas
o alcance, né? Cada dia o alcance vai aumentando de pessoas que estão assistindo. Então, gente, isso é bênção de Deus, é a graça de Deus usando a crise para aumentar a capacidade que a igreja tem de levar a mensagem, né? E que Deus continue nos capacitando. Estamos aqui com muitas mulheres, né? Laisa está aqui, Luciene também está aqui, Joelna, Verônica, Cida, Giovana, Carmen, Adriana, que é uma visitante que tem acompanhado aí os 4 dias, pelo que eu tenho observado. Adriana, Deus lhe abençoe. Que bênção, né? A Adriana sempre tem acompanhado e comentado. Cida, já falei, Renale, Raema também está assistindo, Raema de casa está assistindo, Joseane também está aqui com a gente. E eu perdi aqui os comentários anteriores porque o celular começou a transmitir agora. Luciana também está assistindo aqui com a gente. Dona Rita, né, através aí de Erivânio. Então, gente, tem muita gente aqui nos acompanhando. Nesse momento tem 38 pessoas assistindo aqui, né? E já a gente teve picos de 40, 45, né? Então, que bênção saber que essa mensagem está chegando. Então, quero, em nome da Igreja Batista da Graça, agradecer a vocês que estiveram acompanhando aí, agradecer às meninas, né? Agradecer a toda a organização. Foi algo muito simples, né, em termos de estrutura, mas nós acreditamos que o poder de Deus ele usa qualquer estrutura. E uma coisa que eu tenho aprendido é que as igrejas que atraem as pessoas por causa da estrutura, elas estão sofrendo agora, porque para fazer igrejas precisa de tão pouco, né? Olha aqui, a gente precisa de tão pouco para levar a mensagem, né? É claro que ser igreja é muito mais profundo do que isso aqui. Isso aqui a gente não conseguiria desenvolver uma espiritualidade plena só com lives, né? Isso a gente entende. Mas cumprir a missão precisa de tão pouco, né? O celular, uma pregação, disponibilidade para levar essa mensagem. Que bênção é isso. Então vamos orar? E agradecer também a Larissa, né, que ficou interpretando aí. Eu vi que ela botou o pé assim, já está com o pezinho cansado, né? E as meninas também que tocaram, né? Milena e Silana também, né? Estiveram aqui nesses dias ensaiando, tocou teclado, tocou violão, tocou um bocado de coisa aí. Então Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, Pai, que nós tivemos, Senhor, de levar a mensagem a respeito da dimensão feminina, daquilo que o Senhor criou como a tua imagem e semelhança. Que as mulheres possam se sentir incentivadas a buscar uma feminilidade bíblica, a fugir do padrão mundano da sensualidade ou do empoderamento feminista. Que elas possam entender, Senhor, que a verdadeira beleza da mulher está em ser o que o Senhor criou, e isso está nas Escrituras. Que o Senhor consiga capacitá-las e que o tema, Senhor, das mulheres mais velhas, mais experientes, possam ensinar as mais jovens, e que as mulheres mais jovens desejem aprender com as mulheres mais experientes e sábias, e que as mulheres mais jovens entendam quando uma mulher experiente é sábia, quando uma mulher experiente ela não é uma boa influência para a vida dela. Que o Senhor possa dar essa sabedoria às jovens e também a sabedoria às mulheres mais experientes, para desejarem discipular as mulheres mais jovens conforme foi ensinado, foi aprendido a nós. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia, e que cada um dos que estão aí possam ter ouvido essa mensagem, possa compartilhar essa mensagem, que essa mensagem possa chegar o mais longe possível usando esses meios digitais. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Gorete está aqui, Valdir, Socorro está aqui também, Lara, Dona Carmen também está por aqui. Então, tem muita gente que nos acompanhando. Amém. Deus abençoe. Não esqueça, tira aí uma selfie de onde você estiver, para que a gente possa postar aí no Facebook e no grupo da igreja, né, para que a gente possa lembrar. Os outros congressos a mulher tirava uma foto todo mundo junto, né? A gente pôde fazer isso esse ano, né? E eu entrava como entrão ali no meio da mulher, bem aventurado entre as mulheres. Mas esse ano não foi possível, então
mas aquilo que é possível é o sentimento de estar juntos, e isso você pode representar a partir de uma fotinha aí, mandando pro grupo. Então, Débora também. Dá um sorriso para a gente tirar a foto. Vai ter um delay, viu, Débora? Eu estou lendo teu comentário aqui agora. Tatiana está aqui também. Então, não sei quanto tempo a gente tem que ficar aqui. Não sei se você tirou aí. Se não tirou, perdeu. Aí você volta lá, pausa e aí tira a foto. Então, Deus abençoe. Amém. Então, Deus abençoe e até mais. Sim, amanhã, nesse mesmo local, não no mesmo horário, às 5h30, a gente vai ter nossa live no culto do domingo. Então, acompanha, compartilha, chama pessoas, convida gente para ouvir. A gente vai estudar amanhã o Salmo 139. Então, se prepara para que Deus fale ao teu coração. Deus abençoe.